falei com vocês ontem que falar sobre a volta de Jesus seria importante que a gente falasse a partir do próprio Cristo, não o contrário. Na verdade, tudo que a gente pretende saber e tudo que a gente pretende de fato conhecer nas Escrituras tem que ser a partir de Jesus. Tem que ser a partir de Jesus. Fora de Jesus a coisa vai ficar distorcida. Qualquer coisa que a gente olha sem ser por Jesus Cristo fica distorcida. A gente tenta uma visão, alguma coisa, a partir de qualquer outra palavra que não seja o próprio Senhor, nós podemos distorcer e aí começamos a ter problemas. Então, a sugestão que eu dei para os irmãos lá no Rio foi o seguinte: falei, irmãos, vamos estudar esse assunto, mas vamos estudar a partir de Jesus. Depois a gente vai para os apóstolos, que devem ser os segundos a serem considerados, que estiveram com Jesus, andaram com Jesus, e por fim, ou intermédio, intermediário, porque o próprio Cristo cita os profetas. Então, no meio da própria explanação, a gente pode pegar então o que Jesus falou desses antigos aí. Eu até inclusive conto com vocês, por quê? Porque como todos nós aqui temos discussão sobre esse assunto, seria importante a gente colocar tudo na mesa, para a gente ver se de fato é assim ou não é assim. A gente pega tudo e conversa sobre tudo, todo assunto relacionado à volta de Jesus, dúvidas, perguntas, visões. Eu queria pedir a vocês que a gente conversasse e colocasse sobre a mesa para a gente poder ter clareza de tudo que a gente está fazendo. Amém? Amém. Pode ser assim ou não? Então, para começar, nós teríamos que ler então Mateus. Mateus, quando Jesus, lá no capítulo de número 24, ele começa então a responder 3 perguntas, ou 2 em 3 em 2 perguntas que fizeram a eles. Capítulo 24 de Mateus, se a gente puder ler, será mais ou menos assim. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. E ele, porém, lhe disse: não vejo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Eu penso que Marcos ou Lucas vai dar o nome desses discípulos, exatamente quem foram esses discípulos que se acercaram a ele e perguntaram. E perguntaram em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas. A primeira coisa que eles pedem é quando vai suceder essas coisas. Que coisas? Ele estava falando do templo, da destruição do templo. Quando é que vai acontecer isso? E ele também: e que sinal haverá da tua vinda? Outra pergunta. Primeiro eles pedem quando é que vai suceder essas coisas, ele está falando. Depois que sinal haverá da tua vinda? E que sinal da consumação do século? Então vocês veem, percebam o seguinte, que eles estão falando sobre 3 coisas. Se a gente não tiver isso claro, na hora que a gente estiver lendo o que Jesus está falando, a gente não vai saber concatenar o que é que. Então eles estão pedindo, primeiro, nos fala quando é que vai suceder essas coisas aí que está falando, acerca do tempo. 2, que sinal haverá da tua vinda? E 3, que sinal da consumação do século? Porque ele fala que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então estão pedindo basicamente 3 coisas, né? E ele lhes respondeu. E agora começa Jesus falando aquilo que os discípulos perguntaram. Eu até queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: por que começar por Jesus? Porque o assunto é direto. Não tem nada obscuro, não tem figura, não tem sombra, não tem antítese, analogia, não tem nada. O que tem aqui é uma pergunta direta dos discípulos. E tu vai ver que Jesus também é direto. Ele é direto, ele não fala por figuras, ele não fala, olha Marcos, Jesus não fala por figuras, por antítese, por analogia, ele é direto e reto. Tu vai ver ele falando. E conclua comigo, veja se o que eu estou dizendo é coerente ou não. Eles perguntaram: senhor, acho que qualquer um de nós perguntaria, né? Vai ser um sinal da tua vida, quando é que tu vai?
consumação do século. Eles já tinham ouvido falar de Jesus, eles já tinham ouvido Jesus falar sobre a vinda dele e sobre a consumação do século. Agora eles queriam um sinal. Eles querem conhecer quando é que vai ser. E ele então começa. Vede que ninguém vos engane. Você não vai parar que isso aí não é só cuidar de Jesus, não. Apostólico também. Jesus se preocupa, os apóstolos também se preocupam com o engano. Eles estão muito assim preocupados com o engano. Jesus fala sobre isso, Paulo também fala. Ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Eu penso que o maior engano vai ser esse aí. É alguém se apresentar como Cristo e eles não esperarem mais Cristo. A Cristo já está entre nós. Reverendo Moon se declarou Cristo. Agora o José Miguel Miranda se declarou Cristo. Nesse momento quem está aqui, tem um cara que se declara Jesus da igreja Crescendo em Graça. E Cristo, menos. É piada. Mas os caras que movem milhares de pessoas, multidões, são esses homens. Então, quando eles enganarão muitos, isso já é um filipino também. Tem. Manda todo mundo de branco. Isso. Tem um documentário na História de Chile. É verdade. Ele mora num mini Éden. Sempre tem essas figuras todas aí, né, espalhadas no mundo. Agora, deixa eu falar outra coisa para vocês. Anticristo não é contra Cristo, tá, irmãos? Anticristo é no lugar de Cristo. Então, quando a gente pensar assim em anticristo, a gente pode ficar surpreso, porque o Espírito Santo pode nos revelar que tem muita gente querendo o lugar de Cristo. Muita gente querendo o coração da noiva. Coração da noiva. Porque querer o coração da noiva é querer estar no lugar de Cristo. Nós não trabalhamos para ter o coração da noiva. Nós trabalhamos para apresentar a noiva, sem mancha, sem ruga, imaculada. Esse é o nosso trabalho. É o noivo. Nós não cobiçamos a noiva. Nós somos aquele servo de Abraão, que leva a noiva intacta, virgem pura para o noivo. A gente não fica no caminho mirando a noiva, vendo ela nua, piscando, seduzindo, querendo um pedacinho dela que seja. Nós somos aqueles que zelam para entregar a noiva a Cristo completamente. Então ele segue dizendo, certamente ouvireis falar de quê? Guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. E ele é bem claro, mas ainda não é o fim. Lembra, amado? Ele está falando com os discípulos. Não é o fim. Não é o fim para eles. Porque Jesus em algum momento queria dizer, vocês fiquem tranquilos, porque vocês serão arrebatados. O final de vocês será antes do final de tudo. Jesus poderia ter dito, porque eles queriam saber o fim. Ó, não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o quê? É o princípio das dores. Não é o fim das dores, não é o meio das dores, é o princípio das dores. E aí ele é claro, direto, então sereis atribulados. Sereis atribulados. Ele está falando para os discípulos, vocês serão atribulados e vos matarão. Ele é bem claro, ele diz, vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então você vê que são fiéis. Ele está dizendo que só serão odiados por causa do nome de Jesus. Não é gente fiel, não é gente desviada, é crente cheio de Deus. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Aí vocês entendem a parábola do semeador. A parábola do semeador, só para vocês renovarem a mente, em Marcos, Jesus disse o seguinte, se vocês não entenderem essa parábola, vocês não entendem nenhuma outra parábola. Vocês lembram disso? Estão lembrados que Jesus falou isso em Marcos? Se vocês não compreendem essa, como compreenderão as demais palavras? É a chave. Se escandalizar aqui é por causa da palavra. Lembra que ele disse que aqueles que não têm raiz em si mesmo, quando vem o sol, a perseguição por cada palavra, eles se escandalizam? Então muitos vão se escandalizar. Trair. Quem traiu Jesus? Judas Iscariote. Então haverão muitos Judas Iscariotes. Vão trair. Muita gente que vai comer conosco à mesa vai nos entregar também.
Muita gente que vai estar numa mesa assim de comunhão com a gente vai nos vender. Vai vender. Quer saber o que? Onde estão aqueles caras em tal lugar, assim, pode ir lá. Pode buscar, trair, odiar uns aos outros. Havia ódio uns aos outros. Que a gente começou na piscina ontem. Aquele safado, aquele irmão safado. Que traiu, aí começa um ódio mútuo. Um ódio mútuo. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É uma coisa terrível. No meio desse negócio todo, muitos falsos profetas se levantarão. Muitos. E vão enganar a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Vai ser um tempo muito difícil. O amor de quase todos se esfriará. E eu vou dizer para vocês, quanto mais a gente vê pecado, a tendência nossa é essa. A nossa tendência é até querer ir embora. Se nos leva louco, o negócio está esquisito. Quero ficar aqui até o final. Que nem o papo. Que nem o papo. Não quero mais saber. Joga a toalha, né? E ele diz assim, aquele, porém, que perseverar até onde? Não ouvi. Até o fim. Lembra que Jesus, quando falou do princípio das dores, ainda não é o fim. E nós precisamos perseverar até quando? Até o fim. Esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho em todas as nações. Então virá o fim. Então, quando o evangelho do reino, esse evangelho, for pregado a todo mundo, a todas as nações, aí então virá o fim. Quando a gente começar a ler Jesus nos outros evangelhos, a gente vai perceber que uma estratégia que Jesus vai usar para pregar o evangelho é a perseguição, é a cadeia. Vocês vão ver isso claramente. Ele expondo isso nos outros evangelhos, fica claro que ele vai usar a mesma estratégia que ele usou em Atos. Vai ser através da perseguição, como Paulo, que foi preso, falou a várias autoridades que ele vai pregar o evangelho para todo mundo. Já está escrito, ele já disse que vai ser assim. Ele segue dizendo, quando pois virdes o abominável da desolação, que falou, agora ele cita Daniel, o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Vamos dar uma pausa aqui. Até esse momento, os judeus criam que o abominável já tinha entrado no lugar santo. Até esse momento. Por que eles criam que o abominável tinha entrado no lugar santo? Vou falar de novo para os universitários aqui, que isso está com a mente fresquinha. Né? Quem se lembra de Antíoco? Qual é o primeiro nome do Antíoco que eu esqueci? Essa história que nós vemos de Macabeus. Ele entrou no templo e ele sacrificou um porco no lugar santíssimo. Antíoco. Então, esse cara, ele já era considerado para os discípulos e para os judeus o abominável no lugar santo. Cumpriu-se. Aí Jesus vem e resgata o mesmo assunto. Ele diz, ó, ele diz de novo, né? Ele fala mais uma vez, quando pois virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, que ele entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Alguém disse que quando Tito invadiu Jerusalém, nos anos 70, os discípulos lembraram dessa instrução de Jesus e fugiram. E por conta disso, a igreja foi preservada na invasão de Tito. Porque eles lembraram dessa instrução de Jesus. Lembram que Jesus também está respondendo sobre o templo, que não ficará pedra sobre pedra. Então, tudo que Jesus falou aqui pode ser considerado para aquele momento que eles estavam vivendo ali, logo imediato, como também para o momento futuro. Porque a profecia tem essa característica. Muitas vezes ela se cumpriu, se cumpre e se cumprirá. Vocês sabem disso. É a profecia que foi, que é e que será. Então, eles, ao ouvirem isso, eles também... Voltando aqui. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, a gente está falando agora da perseguição. Orai para que aquela vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Ele ainda está falando daquele momento também de Tito e de tudo mais. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. E aí ele começa
as duas questões, tanto a questão que eles viveriam ali alguns anos depois, uma questão futura que ele está apontando do final dos tempos, que ele está respondendo. Ele diz assim, porque haverá tempo de grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Bem, agora está falando da última grande tribulação. Porque se ele diz que não haverá jamais, então não pode ser na invasão do general Tito. Do contrário, João, anos depois, não teria a visão da grande tribulação. Ele não falaria da grande tribulação, do final de tudo, da destruição de tudo. Então, ele está se referindo agora ao final de todas as coisas. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Vamos lembrar aqui, um ciclo judaico tem 7 anos. 7 anos é um ciclo de tempo para os judeus. Você entende que Jacó trabalhou 7 anos para ter uma esposa, depois trabalhou mais 7. E quase ficou 7 anos mais. O Labão, ele interrompeu, saiu com 20 anos, não com 21. 20 anos saiu da casa de Labão. Mas ele trabalhou 2 ciclos de vida. Nabucodonosor ficou 7 anos louco. Quando José teve o sonho da fome, eram 7 anos de vacas gordas que seriam substituídas por 7 anos de vacas magras. De 7 a 7 anos, o judeu ele dava uma anistia de 7 a 7 anos. E 7 vezes 7, 49, ele entrava no ano de jubileu e era uma anistia plena, geral e restrita. Era aquele tempo do perdão, da restituição total de tudo. Porque eles criam que de 7 a 7 anos a vida dava guinada. Por isso tem crente que também faz a conta da sua vida de 7 a 7 anos, crendo que o ciclo dura 7 anos. Eu até acho muito interessante, porque em alguns casos é muito coincidente. De 7 a 7 anos, às vezes os irmãos têm uma guinada de vida, uma mudança do ministerial, um negócio muito interessante para quem para pensar. Um dia eu saquei conta disso, aí vi que tinha umas coincidências nesse sentido na nossa vida. De 7 a 7 anos tinha um grande acontecimento. O cultivo da terra. O cultivo da terra. Eles respeitavam muito esse ciclo. A fome em Jerusalém durou 3 anos e meio. Concorda comigo? Quando a viúva, Jesus cita isso. A viúva de Sarepta teve Elia, teve 3 anos e meio de fome na terra. O que são 3 anos e meio? É metade de um ciclo. O anticristo governaria, ou governará, por 3 anos e meio. O que são 3 anos e meio? É um tempo abreviado, cortado pela metade, um ciclo. Tanto Daniel quanto Apocalipse faz a soma daqueles tempos. E a soma dos dias dá exatamente 3 anos e meio, que é a metade do ciclo. Eu creio que Jesus, no seu ministério terreno, ele trabalhou 3 anos e meio, é o que eu creio. É exatamente a metade do ciclo de Deus. Então, quando ele fala aqui do tempo abreviado, ele está falando desse ciclo abreviado. Nós já sabemos qual é o tempo, porque tanto Daniel disse, quanto Apocalipse disse. Que tempo é esse? 3 anos e meio. Então ele falou, se esses dias não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Nós sabemos que de 7 anos previsto, de tratado, de pacto, só, na verdade, acontecerão 3 anos e meio, por causa dos escolhidos. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão o quê? Falsos cristos, falsos profetas, operando o quê? Grande sinal para enganar. Nós não vimos isso ainda. A gente não viu esse cara aqui ainda, esses caras, falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais. Isso não sucedeu ainda. Nós não vimos. Vocês concordam comigo ou não? Porque não vimos ainda. Que, se possível, enganaria até os escolhidos, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito, estou dizendo para vocês, porquanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, o que a gente faz? Não saiais, não vai ver. Ou, ei-lo no interior da casa, o que diz? Não acreditei. Não acreditei. Jesus está ali ministrando naquela casa. Não acredita, nem vai lá. Não acredita, Jesus não está ali. Ele está dando ênfase aqui, Franco. Ele está dizendo o seguinte, que a vinda dele será um evento espetacular.
Espetacular. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, como é que vai ser? Assim será, ou assim há de ser, a vinda do Filho do Homem. Vai ser um espetáculo maior que as Olimpíadas, maior que a Copa do Mundo. Tudo que o homem faz de grandioso não se compara com aquilo que vai ser no dia que Jesus voltar. E ele dá uma ideia de como vai ser. Olha o que ele diz. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abortos. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Ou seja, quando estiver ali no meio, ou terminando a tribulação, em seguida, após a tribulação daqueles dias, o sol o quê? Escurecerá. Nós vimos agora um meteoro entrando na atmosfera da Terra e teve um momento que ele deu mais luz que o Sol. E uma hora que ele ficou mais claro que o Sol. Todo mundo ficou praticamente cego de tanta luz. Foi terrível o negócio. Clareou tudo. O Sol se escurecerá. A Lua, obviamente, não dará a sua claridade, porque a Lua depende do Sol. Sol escuro, Lua escura. As estrelas farão o quê? Cairão do firmamento. E os poderes do céu serão o quê? Abalados. Deus está falando o seguinte, ó, toda luz do universo vai desaparecer. É assim a vida dele. Algum cara diz assim, mas como é que a gente vai ver? Querido, não vai ter nada para confundir. Não vai ter sol, não vai ter lua, não vai ter... Vai cair um breu total no céu. Foge da presença dele. E ele rasga o céu. Deve dar uma volta na terra, sei lá, duas voltas. Rasga tudo e não vai ter um olho que vai dizer, não vi. Está lá no céu. Ele volta. É assim que ele está dizendo que vai ser. Ele diz, então aparecerá no céu, ó, quando tudo apagar, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu penso que o cuidado de Jesus e o cuidado dos apóstolos com relação a isso, e Paulo depois escreve aos Tessalonicenses, não creia nem por carta, não pense que é uma carta nossa e tal. Muita gente vai dizer Cristo já veio e muitos vão acreditar, porque tem gente que não consegue mais crer nisso que Deus está falando aqui, que assim como ele subiu aos céus, ele vai descer dos céus. Gente que não consegue crer de verdade no coração, não tem fé no coração, porque a fé vai ser uma coisa escassa também nos últimos tempos, que consiga crer que o céu vai escurecer, porque a ciência vai dizer que o Sol tem bilhões de anos pela frente, já disse isso, que a vida do Sol são bilhões de anos à frente. Então o cara acredita mais na ciência que na Bíblia. Então ele não consegue crer que essa vinda é literal. As pessoas creem que essa vinda isso aqui é uma coisa simbólica, não é literal. Então muita gente não consegue crer que é literal. Por isso que Jesus está dizendo várias vezes, não deixe ninguém enganar, não se engane, não se engane, não se engane. Não se engane por quê? Porque a maioria não crê que é literal, uma vinda literal. E vai acontecer isso nos nossos dias. A maioria não crerá que é uma vinda literal. Não crê. Vão se enganar com os falsos cristos. Vão se enganar com os caras que estão até dizendo, está ali, está lá, está em tal lugar. E a igreja vai passar difícil esse tempo, irmão. Porque muita gente vai seguir esses falsos profetas, crendo de coração que já é Jesus encarnado, que ele já voltou. Não. E o falso profeta deve também dar um nó em pingo de éter. Ele deve explicar a escritura do jeito dele. Entendeu? Bem, e Jesus está falando, toma cuidado, não vai ser assim, vai ser um evento. Vai ser sol escurecendo, lua apagando, estrelas caindo e o brilho no céu rasgando igual um relâmpago. Vai ser assim. Então ele é insistente com isso, ele é enfático. E diz assim, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará seus anjos com grande clangor de trombeta. Quero lembrar vocês que Jesus, Paulo também diz que o arrebatamento vai ser com trombeta, e Apocalipse também fala que vai ser com trombeta. E Jesus está dizendo aqui que vai ser um grande clangor de trombeta. Quando os anjos vierem com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma e outra extremidade do céu. Bem, só agora Jesus falou que
nós seremos levados por ele. Só agora. Já passou tudo. Nós já lemos todos os eventos e só agora. O que vai passar agora são advertências, cuidados que deve ter. Ele vai falar da parábola da figueira. Bem, amados, aqui é o primeiro sermão que a gente leu, capítulo 24 de Mateus. Depois ele só vai fazer sinais de advertência. Então aqui, ó, lemos tudo rapidinho, e o único momento que Jesus fala de os escolhidos são separados é no final de tudo. Com essa ordem, né, Franco? Sinais da vinda, volta de Jesus e escolhidos arrebatados. Né? Foi nessa ordem. Agora vamos para Marcos 13, porque Marcos também conta esse sermão.